Fala galera, então retornando agora com as sondas gástricas. Então nós temos de imediato a sonda nasogástrica, SNG, e a sonda nasoenteral ou catéter nasogástrico e catéter nasoenteral. Salutar lembrar, pessoal, que em alguns momentos, alguns protocolos e instituições tem lá para você fazer o preenchimento e ao invés de vir o nome, vem a sigla e às vezes as siglas não vêm de S de sonda e sim um C, né, de catéter, tá? Lembre-se disso também, mais adiante a gente comenta ligeiramente um pouco sobre esse tipo de procedimento de alguns impressos hospitalares, tá? Então, a sonda nasogástrica, alguns vão estar chamando ela de sonda de Levine e a sonda nasoenteral vão chamar de sonda de Dobhoff ou de Duboff, né, como já ouvi alguns profissionais fazendo assim essa nomenclatura, tá? Essa sonda, pessoal, nada mais nada menos do que uma sonda que é inserida pela narina, podendo esta também ser inseridas pela boca, tá? Sonda oral. Essa, em melhor momento, ela vai estar sendo inserida até a região do estômago e essa outra para a região do duodeno ou jejum no ilho, apesar que esta também vocês poderão encontrar pacientes com esse tipo de sonda inseridas apenas até o estômago, tá? Então tome um pouco de cuidado ao apenas querer distinguir a sonda pelo seu material em si, tá? Mas essa daqui, ela tanto pode ficar no estômago, como poderá ir para duodeno ou jejum no ilho, dependendo assim da sua indicação, tá? Então, pessoal, a sonda nasoenteral, ela vai possuir um fio guia, tá? Vulgarmente um cabo de aço, e ela na extremidade, que fica lá dentro do paciente, ela vai também possuir uma porção metálica, além dela ter uma linhazinha aqui, ó, dependendo da marca, pode ser uma linha branca, uma linha um pouco esverdeada ou azul, que essa linha nada mais nada menos do que um material radiopaco, ou seja, vai facilitar a realização do raio-x, até porque o protocolo é, quando formos passar uma sonda nasoenteral, que essa sonda seja solicitada logo após um exame de raio-x para confirmação que a sonda se encontra no local desejado, tá ok? Então, pessoal, a sonda nasogástrica, a sua indicação, né, a gente percebe que ela é inserida geralmente para descomprimir o estômago. Então, está lá o estômago com bastante acúmulo de ar, então vai fazer essa descompressão. Também é capaz de prevenir vômitos após uma cirurgia, então também poderá ter essa indicação. Costuma ficar instalada por um período de 48 a 72 horas após a cirurgia, tá? Outras aplicações diagnósticas e terapêuticas, coleta de conteúdo gástrico para análise, realização de lavagem gástrica, né? Tá lá o paciente chegou com a intoxicação exógena, né? Tomou um chumbinho, então vai ser feita uma lavagem gástrica e aí depois vamos colocar essa sonda para drenagem. Aspiração de secreções gástricas, né? O paciente está lá com hemorragia digestiva em si, ou em algumas crises, né? Até da própria vesícula, está expelindo algum conteúdo. Administração de medicamentos e nutrientes, né? Então a finalidade de sonda para gavagem, como a gente fala, tá? Investigação e tratamento de sangramento gastrointestinal superior à hemorragia digestiva alta, né? Como já também citamos anteriormente. Sonda nasogástrica, pessoal, possui outras aplicações diagnósticas e terapêuticas. Investigação e o tratamento de sangramento gastrointestinal superior, coleta de conteúdo gástrico para análise, realização de lavagem gástrica, aspiração de secreções gástricas, aspiração de medicamentos e nutrientes, como também já chegamos a citar. Sonda nasogástrica, olha só que esquemas interessantes, pessoal. Então, se liguem nisso aqui, ó. A sonda ela poderá estar para gavagem ou poderá estar para sifonagem. Lembramos que estamos falando da sonda nasogástrica ou orogástrica, ela está inserida até o estômago. Quando essa esteja para gavagem, ou seja, a gente diz que ela é uma sonda fechada. E aí o exemplo tradicional que a gente tem é uma sonda para alimentação do paciente. Então, pessoal, está lá o paciente com a sonda, eu venho com essa dieta dele, pego a seringa, faço a administração, depois eu fecho a tampinha da sonda. É uma sonda fechada, é uma sonda para gavagem. A sonda para sifonagem, ela é chamada de sonda aberta. Ou seja, ela está no sistema aberto de drenagem, tá? Então, aberta ou sifonagem vai ser uma sonda para drenagem. Exemplo, paciente fez lá a ingestão, né, do chumbinho, como comentamos ligeiramente,
e aí foi feita uma lavagem nesse paciente. Após a lavagem, nós vamos colocar essa sonda para drenar esse conteúdo, drenar esse líquido, como também o caso lá das hemorragias digestivas altas. Então vai fazer-se uma drenagem desse conteúdo em si. Então nessa drenagem, pessoal, a gente vai estar percebendo as colorações dos líquidos. Poderá ser um líquido esverdeado, como a gente vê a questão da bile, borra de café, bile com sangue. Poderá ser sanguinolento, né, vivo, ou um sanguinolento escuro. E, por fim, uma secreção amarelada. Então, é interessante de fazermos a observação que essa sonda, quando está para sifonagem aberta ou drenagem, ela poderá estar drenando líquidos com diferentes colorações, que é interessante o profissional fazer o registro, não só do volume de quanto está sendo drenado, como também, pessoal, da coloração do líquido que está sendo drenado naquele momento. Tá? Então, se o paciente está lá, né, no prontuário, o paciente faz uso de, aí tem SNG, aí você vai marcar sim ou não, lógico, observando o paciente, e se essa sonda vai estar aberta ou fechada. Geralmente alguns empréstimos de hospitais aqui em João Pessoa, né, no hospital público, eles trazem lá, sonda aberta ou fechada. Então você vai ter que saber qual a diferença de aberta ou fechada, até porque muitas vezes eles não vão usar o termo gavagem e sifonagem, sim essa terminologia aberta ou fechada, tá? Aberta está drenando e fechada é para a alimentação do paciente, tá? E aí, pessoal, o procedimento, né, da sondagem em si, gástrica, como é que ela é realizada. Então, temos aqui as medidas, né, mais tradicional, não afirmando que só existe essa, já existem umas discussões sobre outras formas, outras medidas, numa tese de mestrado ou foi doutorado, não lembro agora, mas isso vocês encontram no site do COFEN. Tem lá outras medidas, foi um artigo publicado em si, falando sobre outras formas, duas outras formas de medir a sonda em si. E assim, pessoal, nós temos a medida do ápice do nariz, né, da ponta do nariz até o lobo da orelha, e do lobo da orelha até o processo xifoide. Fazendo assim a passagem dessa sonda por esse trajeto todo, né, nós vamos observar que a sonda vai chegar até o estômago, então a nasogástrica. A nasointeral, pessoal, ela será inserida pela narina, vai chegar até o estômago, porém a gente vai estar dando aí uma média de 10 centímetros a mais para poder fazer com que essa sonda chegue um pouco mais adiante, ela venha para o duodeno em si. Tá? Se a sonda for enteral, ela vai ter que ser submetido o paciente a um procedimento de raio-x, né, para poder certificar que a sonda se encontra no local correto. Se sonda nasogástrica, nós vamos fazer outras formas de exame. A exemplo, pegar uma seringa de 20 ml, né, daí a questão dos materiais. Então eu vou precisar de uma seringa de 20 ml, conecto na sonda essa seringa preenchida com ar, pego o meu estetoscópio, coloco na região epigástica do paciente e vou jogar esse ar dentro do paciente para poder auscultar a entrada deste ar. Outra forma é fazer aspiração ainda com a seringa para perceber o retorno do conteúdo gástrico. Então esses dois testes é o que poderão estar confirmando para mim que essa sonda está inserida na região do estômago, tá? Materiais que a gente vai precisar, pessoal, para sondar um paciente vão ser luvas de procedimento, a sonda propriamente dita, lidocaína, né, ou xilocaína gel, para poder lubrificar essa sonda. Nós vamos precisar de gases, né, para poder fazer também a própria higienização da narina do paciente, fazer uma observação antes, né, da narina, se ele tem algum desvio de septo, se há presença de alguma sujidade em si. Então é interessante também uma gás para poder limpar a narina do paciente, até porque pode estar um pouco oleosa e quando formos fazer a fixação da sonda, ela fica soltando por conta da pele oleosa. Além disso, o estetoscópio, a seringa de 20, e nós vamos estar lembrando que esse paciente tem que estar na posição de Fowler, tá? E por fim, nós precisamos ainda da fita adesiva para poder fazer a fixação da sonda. Algumas sondas, a exemplo da sonda nasoenteral, né, alguns fabricantes, elas já trazem uma fixação própria e facilita até para o nosso procedimento em si. Nós temos ainda, pessoal, a sonda de gastrostomia, a famosa GTT, né? Poderá ser que o paciente tenha uma sonda nessa modalidade aqui, ou apenas ele tenha lá um discreto Bolton, né, como assim a gente chama, onde ele também poderá ter apenas uma adaptação de um dispositivo que toda vez que for usar, né, adapta, ele depois remove, deixando assim mais discreto, né,
a área do paciente em si. Isso vai de acordo também com a necessidade e as condições do paciente, né? Qual dispositivo ele vai estar utilizando em si para fazer assim uso dessa GTT. Então a GTT nada mais nada menos do que uma incisão cirúrgica, né, realizada na região do estômago do paciente, também com a finalidade de alimentação ou administração de medicamentos desse paciente em si. Tá? Então, pessoal, a gente faz a menção aí das sondas, né, e como eu falei para vocês no final, eu iria comentar ligeiramente sobre o impresso. Tem lá, paciente faz uso de SNG, SNE, você vai marcar se ele faz ou não faz, se essa sonda está aberta ou se ela está fechada. No caso da sonda de demora, geralmente em alguns impressos vocês vão ver lá, ao invés de sonda de Foley, está lá catéter vesical de Foley, né? Então, ou seja, CVF. Aí você vai marcar se sim ou se não, com ou sem irrigação. Se o paciente fez cirurgia de próstata, tem irrigação. Se não, se é uma sonda de 2 vias, não tem irrigação. Tá ok? Então aí, uma geral sobre sondas vesical de demora, sonda vesical de alívio e esse último vídeo falando sobre a sonda nasogástrica e nasoenteral, assim como a GTT, né, a gastrostomia. Na sequência, pessoal, nós vamos falar sobre a alimentação por sonda, né, como é que é realizada essa alimentação por sonda do paciente, tá? Forte abraço a todos e todas e até a próxima. Então, galera, nós temos aí, né, a alimentação por sonda, né? Então, assistência de enfermagem na alimentação do paciente. Normas gerais, quais são, né, os casos que nós temos que facilitar essa alimentação? Ora, pacientes incapazes de se alimentar sozinhos precisam ser ajudados e outros necessitam que se leve alimento até a boca. Iremos comentar aqui, pessoal, em melhor momento, a administração de dieta por sonda, tá ok? Orientar os visitantes para não dar alimentos ao paciente com dietas controladas e restritas. Observar se as dietas estão sendo oferecidas ao paciente de acordo com a prescrição médica. É bem interessante, pessoal, quando a gente fala de orientar os visitantes, né, pois aí, infelizmente, eles acabam, né, levando alimentos e acabam também dando esse alimento ao paciente. Às vezes até o próprio paciente ele pede, né, para que eles comprem, né, escondam o alimento aí na entrada do hospital e infelizmente ainda, por um caso ou outro, a gente percebe que ainda conseguem entrar no hospital com esse alimento e aí prejudicando todo o processo que o paciente já está ali debilitado e tem alguma restrição de algum tipo de alimento. Tá? Então é bem interessante, como também é interessante favorecer a esse paciente na alta, principalmente, né, orientações do que ele deve ou não fazer de alimentação após a alta, né, após um tratamento cirúrgico ou alguma restrição, como exemplo os pacientes que são pacientes renais crônicos, né, tem uma particularidade em si quanto à sua dieta. Pacientes, pessoal, com restrição hídrica deverão ser esclarecidos no tocante à ingesta de líquidos. Então, o próprio paciente renal ele tem esse tocante, nessa restrição, ele não pode estar ingerindo mais naquele momento aqueles 2 litros de água todo que a gente fala que um indivíduo normal ele deve fazer uso diariamente. Então ele vai ter que ter um controle limitado de ingesta de líquidos em si. Líquido de uma forma geral, né? A gente fala água, pois é um conteúdo mais comum de fazer a ingesta diariamente. Importante, quando estiver alimentando o paciente, sempre vai ser importante que você não tenha pressa, né? Para evitar assim que você cause um regurgitamento, né, do conteúdo gástrico em direção à cavidade oral e que esse alimento também, essa dieta não acabe descendo em direção aos pulmões, causando uma broncoaspiração. Tá? Então, pessoal, historicamente, né, eu acredito que alguns de vocês possam ser que já tenham visto essa imagem, né, um processo bem inicial da alimentação por sonda, então já perceba-se que é um procedimento antigo. Aí um tubo, né, inserido na narina do paciente em direção ao estômago e aí vulgarmente através de um funil, né, era administrado a dieta em si do paciente. Com o passar dos anos, a coisa foi evoluindo e chegamos até as sondas, como já vimos nos vídeos anteriores, falando sobre a sonda nasogástrica e nasoenteral, né, são tubos, ora, tubo feito em PVC, em poliuretano, tubo em látex, vai depender muito aí do fabricante e lógico também das indicações e tal, tipo de sonda a ser utilizado, tá? Mas nada se compara ao que nós tínhamos lá nos primórdios em si, falando de alimentação por sonda.
A alimentação por sonda nasogástrica, gastrostomia, jejunostomia, pessoal, basicamente nós vamos ter esses materiais, né? O recipiente com a dieta prescrita, recipiente com água filtrada, gases secas e embebidas em álcool 70, equipo, luvas para procedimento, cubarrim e seringa de 20 ml. Então, aqui nós temos várias modalidades de administração de dieta por sonda. Nós temos aqui, ó, uma dieta já preparada, né, que está sendo instalada a sonda do paciente. E percebo que aqui nós temos o equipo para levar essa dieta até o paciente, sendo que aqui um método gravitacional, né, o gota a gota. Nós temos ainda um método também sendo utilizado, uma dieta preparada, instilada com um equipo em si, sendo que através de uma bomba de infusão, ou BIC, né, bomba de infusão contínua. E nós temos duas outras modalidades mais simples, que vai ser a administração direta da dieta com o auxílio de uma seringa, seja ela com o auxílio do êmbolo da seringa ou sem o êmbolo, através do método gravitacional, que é muito comum vocês verem esse tipo de administração dentro da mãe canguru. Trago aqui para vocês, pessoal, uma pequena observação, ó, que quando a dieta seja por gotejamento, seja ela gravitacional ou por bomba infusora, o equipe indicado é a equipe de coloração azul ou lilás. Assim como também, né, nós temos lá no Alcim ou no Altim, algumas RNs, né, que fazem uso de dieta também através de uma sonda. Lá nós temos as bombas de seringa, então é interessante lembrar também que a seringa ela vai ter uma coloração lilás para diferenciar uma dieta enteral de dieta parenteral. E aqui nós estamos falando de dieta enteral, né? Direta para o trato gastrointestinal. Então se ligue nisso aí também, tá? Então, pessoal, outras formas que nós temos, né? A própria GTT, já tínhamos mostrado em outro vídeo, uma GTT em si. Então aqui foi feita a colocação de um adaptador. E aqui está sendo desprezada a dieta dentro da seringa, que vai estar descendo por meio de gravidade sem a utilização do êmbolo da seringa. A observação, pessoal, na gastrostomia, né, manter o paciente em posição de Fowler, não só na gastrostomia, como também na própria sonda nasogástrica ou nasoenteral, deixar o paciente em posição de Fowler por 1 hora após a administração da dieta para facilitar a digestão e evitar o mal-estar e assim o refluxo gastrointestinal do paciente. Então, se não houver limitações, né, quanto a critérios médicos em si da posição do paciente, então deixe ele lá em posição de Fowler, né? Lembrando que é o paciente semi-sentado, tá? Então, vai facilitar o processo inicial da digestão, né, a eructação, o arroto, evitando assim o mal-estar e o refluxo. Lembrar-se ainda, pessoal, que quando for administrar a dieta do paciente, principalmente por meio de seringa, lembrar que a gente tem que evitar, né, de entrar dentro do sistema. Então, terminei de administrar aqui a dieta, nós vamos pinçar aqui a sonda, nós vamos dobrar a sonda para poder desconectar a seringa e reconectá-la novamente com mais conteúdo ou com a água para poder fazer a limpeza da sonda em si, né? Nós não podemos deixar essa sonda com o conteúdo da dieta, temos que fazer a limpeza e essa limpeza vai ser favorecida com a água. Terminou a administração da dieta, fecho a sonda, por isso nós já comentamos em outro vídeo, que a sonda para alimentação é a sonda fechada em si, tá? Ela, depois de uso a gente vai fechar. No caso desse método gravitacional sem o auxílio do êmbolo, ficar atento para também não entrar ar dentro da sonda, que possivelmente vai estar indo em direção ao paciente, para evitar assim uma distensão gástrica, né, por acúmulo de ar dentro desse paciente em si. Então, lembrar sempre de estar pinçando ou fazer o clampeamento da sonda toda vez que for conectar ou desconectar a seringa. É interessante lembrarmos que quando nós falamos lá sobre a utilização de gases em bebida com álcool 70, é para poder higienizar essa extremidade da sonda antes e após a utilização da administração da dieta por sonda, tá? Então sempre faça isso aí como medida de prevenção para infecção posterior dessas áreas e do próprio paciente, ok? Então, pessoal, a gente encerra esse momento por aqui. Um forte abraço a todos e todas e até a próxima.